A sua casa anda estranha, com discussões acontecendo sem sentido ou motivo algum? Vem com a gente no Evangelho de hoje e entenda como você pode se proteger e proteger ao seu lar. Eu sou Daniele Caro, trabalhadora do Centro Espírita Dr. Eduardo Chapoprevô, em Quaraí, Rio Grande do Sul. Aproveita, se gostar, deixa teu like, curte, compartilha, segue o canal. Deixa de onde você está falando. E assim ajuda o YouTube a entregar a mais corações a mensagem da nossa doutrina consoladora. Vamos começar com uma prece. A nossa prece de hoje, 1º de agosto, um sábado. Mais um mês que se inicia, mais um ciclo, um pequeno ciclo, mas que sempre pode marcar novas iniciativas, boas ideias, decidirmos termos bons pensamentos neste mês que se inicia. Vamos começar com a nossa prece, então? Fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, e a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que eles estejam conosco nesses instantes de reflexão, nos inspirando o conhecimento, o entendimento, e que durante o dia eles possam nos inspirar sempre bons pensamentos, boas ideias, boas palavras e boas ações. Gratidão, Pai, pela vida, gratidão por mais este dia, mais esta oportunidade bendita que tivemos de abrir os olhos da carne para viver experiências tão necessárias para cada um de nós. Gratidão por esta chuva que aqui cai, esta chuva tão necessária. Que vocês estejam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Aqui está chovendo, então se o áudio não ficar muito bom, não reparem. O que importa é a nossa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem nós começamos o Evangelho no lar. E como não iria dar tempo para a gente falar, dada a importância que tem o tema, nós então deixamos para hoje os conselhos úteis a respeito do Evangelho. Por isso que nós começamos lá dizendo: tua casa tá pesada? Tem discussões, coisas estranhas acontecendo sem nenhum sentido? Pode ser, sim, algum tipo de influência. É claro que sempre nós temos que ter em mente que estas influências dos nossos irmãos desencarnados acontecem porque nós permitimos. É como a segurança de uma casa. Nós não colocamos grades, portões, trancamos a porta. Nós temos tanta preocupação em fazer a segurança física do nosso lar. Mas quando se trata da segurança espiritual, a gente deixa as portas abertas. Tudo escancarado para que qualquer um entre, sem nem que a gente queira perguntar o nome, de onde saiu e especialmente o que quer na nossa casa. O Evangelho no lar é esta segurança, é esta tranca, para que estes irmãos, que não estão por vezes bem intencionados, ou outras nem estão mal intencionados, mas estão ali perdidos, às vezes sugando as boas energias do nosso lar, deixando energias pesadas. Então, neste sentido, o Evangelho no lar é indispensável. Para os espíritas, especialmente, fica a sugestão para todos, claro, mas para os espíritas é indispensável o culto do Evangelho no lar, por todos os motivos que nós já falamos ontem. Se não assistiu ontem, volta lá e assiste, porque é tão importante nós nos conscientizarmos do que temos que fazer por nós. Sermos cristãos ativos, aqueles que saem da inércia e
e de só pedir para Deus e passar a fazer a sua parte, inclusive na proteção do seu lar. Não é nenhum tipo de ritual, de forma alguma. É um momento de oração em família. Mas vamos lá. Vamos ao que importa, que são os conselhos que o Evangelho nos diz. Só para reiterar, ontem a gente começou o Evangelho e eu mostrei que aqui na minha versão é a última parte. Quase todas trazem esse roteiro do Evangelho no lar. Mas, caso não tenha no teu Evangelho, na internet vai achar com muita facilidade. Qualquer coisa me chama que eu mando também, não tem problema nenhum. No seu centro espírita. Mas é bastante parecido com o que nós fazemos aqui. Uma prece de abertura, depois a gente faz uma leitura, conversa um pouquinho, né, para entender sobre aquilo. O importante é que a gente entenda o tema e depois faz uma prece de encerramento. Mas vamos ler que diz tudo aqui. Então, os conselhos. Conselho número 1. Escolha um dia e uma hora por semana, onde seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Isso nós já falamos ontem. Essencial, um dia e uma hora exata, sem atrasos, sem desculpas. Ontem nós já falamos um pouco sobre isso, mas e os motivos do porquê, da hora, do dia exato, né? Não vamos ficar repetitivos aqui. Mas é indispensável que tenha um dia e uma hora exata e que todos os que queiram participar, não vamos forçar ninguém. Aos poucos essas pessoas vão se juntar, fiquem tranquilos. Mas o importante é que pelo menos tu que está assistindo, ou 2, quem quiser fazer parte, faça, sem faltar, semana após semana. Segundo conselho, fazer sempre no mesmo dia e horário, né? Como a gente já falou. Para quê? Aí vai explicar, ó. Para que a espiritualidade possa se programar, garantindo assim a assistência espiritual. Então, a espiritualidade é bastante responsável, organizada, são espíritos muito à frente, né? De nós. Então, eles precisam sim se programar. Não é assim que a gente chama a qualquer momento e eles estão à disposição. Deus não está para nos servir e tampouco ia colocar irmãos para ficarem 24 horas nos servindo. Não, não é assim que funciona. Então, eles precisam sim se organizar para estarem conosco naquele momento. Conselho 3. O Evangelho deve ser lido na sequência. Portanto, é sempre bom marcar onde terminamos. Quem vai estudar o Evangelho no lar se aconselha que estude na sequência, já que não tem o resto da existência para estudar. Nós aqui fazemos aleatoriamente porque é uma outra proposta, não é uma proposta de estudo continuado, e sim uma reflexão diária. Mas em casa faça na sequência, porque é tão bonito o entendimento sequenciado do Evangelho. E também eu deixo a recomendação para quem quiser dar um passo a mais no conhecimento espírita, buscar estudos do Evangelho na sequência. É muito interessante. É uma outra concepção que a gente passa a ter dessa obra tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. 4. Procurar ler um trecho não muito grande, evitando o cansaço dos participantes, especialmente no começo. Leiam assim 4, 5 frases, um item pequeno. Se o item for muito longo, divide em 2, não tem problema, porque realmente muita coisa a gente não consegue abordar e às vezes passa batido coisas tão importantes que estavam ali no meio daquele item. Por isso que nós aqui também optamos por fazer trechinhos curtos, porque o Evangelho é tão rico que em poucas palavras nós já conseguimos extrair muito. Então, trechinhos curtos. 5. Não suspender a prática do Evangelho do lar em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Ontem nós já falamos um pouquinho, mas vamos voltar a bater nessa tecla, porque vai acontecer de
chegar visita na hora, alguém ligar exatamente na hora do evangelho, um filho vai ligar, a vizinha vai precisar de ajuda, tudo vai acontecer na hora do evangelho. Para quê? Para que a gente não faça. Mas é por isso mesmo que nós temos que ser persistentes. Não, é inadiável. Aguarda um pouquinho a visita, né? Convida a visita se quer fazer o evangelho junto. Ah, não tem vergonha, então tu pode aguardar um minutinho? Nós vamos só fazer o nosso evangelho no lar. Não tenha vergonha de falar que vai fazer uma prece em família. Não tem. As pessoas podem achar estranho, mas pode ter certeza que isso vai mexer com elas. Elas vão ficar pensando, poxa, essa família ora junto, que bonito, né? Então não deixe de fazer. 6. A duração da reunião deverá ser de 30 minutos aproximadamente. Então não deixe passar, porque a gente se empolga, na primeira semana faz lá um tempão, aí depois cansa, não quer mais fazer. Então faça uma reunião curta, no máximo de 30 minutos, até porque a espiritualidade também possa ter uma ideia, né, de quanto tempo vai ficar ali com você, se programar, porque daqui um pouco nós começamos a divagar num assunto, fica 1 hora e meia, 2 horas ali falando num assunto, quando vê já está falando de política, está falando do outro, e a espiritualidade vai parar de nos assistir, porque eles não ficam presenciando assuntos fúteis. Então tem que ser curtinho, para que sim, se fale, se coloque as suas ideias, mas que não fuja nunca do foco, que é estudar e entender o Evangelho. 7. Providenciar uma jarra de água para fluidificação. Servir no final da reunião para todos os participantes. Porque a espiritualidade que vai se fazer presente sabe da necessidade da Dani, sabe da necessidade do Marcelo, da Ana Elisa, que é meu marido, minha filha. Então vão colocar na água os fluidos que eu necessito, que meu esposo necessita, que a minha filha necessita. Vamos colocar ali. Por isso que no final da reunião tu serve um copinho para cada um. Se cada um já quiser ter seu copo, não tem problema. Mas isso é indiferente. Para a espiritualidade, o que importa é que eles vão fazer o trabalho. 8. Jamais forçar a participação de membros da família que não desejem, por qualquer motivo. Porque tu imagina, né? Às vezes o adolescente não quer fazer, ou alguém da família que é de outra religião. Não force. E nem imponha a presença de fazer, por exemplo, na sala. Se consegue fazer num outro, não é se esconder. Mas a ideia não é impor a nossa crença, o que a gente acredita para ninguém. Então não vamos forçar. E vamos lá, então terminar os nossos conselhos e vamos para o roteiro. Primeiro, a prece inicial, um Pai Nosso, ou uma prece simples como a gente faz aqui, Pai, obrigado. Ponto. Para Deus é o que basta. Uma prece simples e espontânea, né? Valorizando sempre o quê? Sentimento ao invés da palavra. Então nunca repreenda, né? Às vezes uma criança quer fazer, deixa, porque é o sentimento que importa. Para Deus as palavras não importam. Solicitar a presença dos amigos espirituais e dos nossos mentores, para que também participem da reunião. Claro que se está fazendo no dia, na hora, né, eles vão estar presentes. Mas nós somos seres educados, vamos agradecer e chamar. Quando chega alguém na nossa casa, a gente faz uma saudação, a gente fica feliz. Também vamos ficar muito felizes e pedindo obrigada a presença de vocês. Não é porque a gente não os vê, né, que não podemos ser gentis e amáveis com eles como eles são conosco. Depois, passo 2, depois da prece, que a gente agradece a Deus, né? Cumprimenta, sauda, pede os espíritos amigos que estão conosco, a gente vai fazer a leitura. Vai ler na sequência um trechinho, iniciando pelo prefácio. Começa do prefácio, ele está orientando aqui, não vai lá para o capítulo 1. Começa desde o prefácio, que é o do Espírito de Verdade, que nós já lemos aqui, depois a introdução, as notas históricas e segue pelos capítulos. Depois, fazer só uma observação. É bem verdade que a introdução pode parecer meio cansativa. Eu entendo, especialmente para quem está começando. Esse aí é um conselho meu, né?
Se achar que a introdução é muito longa, tá, uma família que está começando no Espiritismo, no Evangelho no Lar, pode sim pular lá para o capítulo 1, mas lê o prefácio, vai para o capítulo 1, mas depois um compromisso de voltar, porque a introdução é tão importante, e é justamente por isso que eu estou falando isso. Ela é tão importante que às vezes ela pode não ser muito bem compreendida e pode levar a gente a desistir pela falta de compreensão. Então, sim, se achar que não deu, dá uma olhada, vai para o capítulo 1, faz todo o evangelho, quando termina, volta na introdução. Vai ser bastante produtivo, mas não deixe de ler. Depois que leram, os comentários. De preferência que cada um da família fale. Instiguem, né? Incentivem as pessoas a falar: o que tu entendeu? Ai, não sei. Bem simplesmente, fala com as tuas palavras que tu entendeu. As crianças, os jovens, depois percebem que elas podem tirar o entendimento, elas gostam. Isso incentiva aquele ser a participar, a não ser passivo. Nós temos falado muito aqui sobre não ser um cristão passivo, e sim um cristão ativo, né? Que lê, que reflete, que fala, que demonstra e que busca o entendimento. Então, incentive isso. Mesmo que a pessoa diga: eu entendi que esse evangelho tem que ter dia e hora. Ah, isso mesmo, tá ótimo. Ninguém quer uma palestra, né? Não é essa a ideia. Mas incentive. Claro que se a pessoa não consegue naquele dia, numa próxima, né? Tu vai incentivando até que um dia a pessoa vai falar. Por último, 4, na verdade, não é por último. Vibrar, vibrações. Vibrar é emitir pensamentos de amor, harmonia, prosperidade, alegria, etc. Devemos vibrar em nome de Jesus, nosso divino mestre. E aí tem aqui um exemplo de como nós podemos vibrar. Diz assim: a gente vai vibrar, né? Aí pode convidar: vamos vibrar então? Porque o que seria vibração? A vibração seria como fazer a nossa parte para colaborar com o mundo, para colaborar, porque a gente vai doar o quê? A nossa boa vontade. Por isso que a gente chama de vibração. A gente vai emitir ondas de amor, vibrações de amor. Aí aqui tem um exemplo, não precisa ser exatamente assim, mas tem um exemplo. Olha o exemplo, diz assim: vamos vibrar? Quem quiser, um lê e os outros fecham os olhos para mentalizar tudo o que quem está falando está dizendo. Aí pode falar assim: olha, vamos vibrar pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes, presidentes de todos os países e as nações. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos. Aí pode pensar lá no hospital da minha cidade, pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma, pela unificação de todas as religiões, para que não briguem mais, pela reabilitação dos que estão presos. Aí pode pensar lá no presídio da cidade, pelos viciosos, né, os que estão no vício tentando sair, os que não estão tentando também, pelo reerguimento dos decaídos, pelos que trabalham no bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos que estão sofrendo, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos chefes, pelos nossos funcionários, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos e por nós mesmos. E depois dessa vibração, em conjunto, cada um pode fazer suas próprias vibrações, né? Aí pode ser em silêncio, você não precisa falar. Se quiser falar, também é uma prática legal. Ah, hoje então eu quero vibrar especialmente pelo fulano. Pode ser por alguém que desencarnou, pode ser por alguém que está doente, pode falar o nome da pessoa, não tem problema, do animalzinho, do vizinho. Uma situação, quero vibrar pedindo ajuda para que eu consiga. Não vamos ficar pedindo coisas, mas assim, se for decoração, não tem problema. O importante da vibração é que nós ponhamos a serviço a nossa energia boa.
Por isso que a vibração é tão importante. E aí esses seres de luz usam a nossa boa intenção para o bom trabalho. E depois nós vamos receber em troca, podem ter certeza. Depois de vibrarmos, este aqui é um exemplo, então, de vibração, né? Podem fazer as suas. E no final, sim, faz uma prece, o quinto passo, uma prece de encerramento, onde a gente pode de novo encerrar com o Pai Nosso, né? Se ninguém quiser fazer uma oração espontânea, ou uma prece espontânea, onde nós devemos agradecer. Agradecer aos bons espíritos que estiveram ali conosco, a gente agradece a visita dos bons espíritos e solicita que eles fluidifiquem a nossa água, aquela jarrinha, aquela garrafinha que a gente colocou ali, e que eles compareçam na próxima semana para estar conosco. E assim é o nosso Evangelho no Lar. Muito lindo, uma prática assim. Comecem, não deixem para próximo, para um outro momento. Comecem, não custa nada. É uma prática que só vai fazer o bem para cada um de nós, para nossa família, para os nossos lares especialmente. Bom, muito bem. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. Desculpa mais uma vez pela chuva. Hoje nem foi ao vivo, foi gravado porque a internet está caindo todo o tempo. Então, para não correr o risco de perdermos o trabalho, a gente está fazendo gravado. Mas deixa de onde tu tá falando, se aí tá chovendo, se aí tem sol, se tu já faz o evangelho no lar, se quer começar e não sabe como, vamos conversando. O importante é que nós coloquemos em prática. Muito obrigada por hoje. Hoje não vamos fazer o livro dos espíritos novamente, mas amanhã sim, ou na segunda-feira, retornamos com o nosso querido livro dos espíritos. Por hoje seria isso. Gratidão. Vamos encerrar. Já ia esquecer da prece de encerramento. Então vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai, a Jesus e aos espíritos amigos que estiveram conosco nestes instantes de conhecimento e de reflexão sobre a importância de fazermos a segurança do nosso lar através do auxílio dos espíritos amigos. Que nós tenhamos força de vontade para colocar em prática, para continuar nesta prática, para receber todo o bem que o Pai, o Mestre e os espíritos de luz desejam para nós. Fiquem conosco. Obrigada pela presença de vocês em nossas vidas e neste momento. Fiquem conosco, hoje para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.